Oi, gente bonita do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou com duas crianças aqui muito especiais. Os meus gêmeos, os meus dois últimos filhos, o Pedro e a Esther. Pedro nasceu primeiro, 2 minutos depois nasceu a Esther Radassa. Ele se chama Pedro Luca e ela Esther Radassa. Eles têm 9 anos. E como vocês sabem, com essas aulas remotas, as interrupções, eles tiveram um pouco de atraso na escola, porque ano passado, por exemplo, eles passaram o ano inteirinho em casa, eu correndo atrás, dando aula para um, para outro. Ela chegou a ficar na frente dele, depois ele na frente dela, e ficaram juntos, e é um desespero. Mas deixa eu contar para vocês, compartilhar com vocês sobre o testemunho do Pedro e da Esther. Nós ganhamos esse final de semana na igreja uma agendinha muito especial. E eu peguei, como eu ganhei uma e meu esposo outra, eu dei a minha para o Pedro e a Esther, e o Vilmar deu a dele para a Esther. E nós pegamos a nossa agendinha, a agendinha que demos para eles, com o seguinte testemunho. O Pedro colocou aqui: Pedro Luca. Posso ler, Pedro? Ele colocou assim: Oi, sou Pedro e já sobrevivi vários acidentes. Já sobrevivi moeda, já sobrevivi atropelamento, já sobrevivi bateria de controle. E aqui ele parou. Tá aqui bonitinho com a letrinha dele. Gente, isso é muito gratificante. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando eles forem mais velhos, eles não vão se desviar deste caminho. Pedro, o que você lembra? Você tinha 2 aninhos quando você foi atropelado lá em Curitiba, numa avenida movimentada. Mamãe estava pagando a conta do restaurante, o papai levou você e os seus irmãos para o carro. Enquanto ele prendia a Esther, você fugiu pelo outro lado e atravessou a rua. Você lembra desse dia? Você não lembra nada, mas você lembra que, pelas histórias que a mamãe conta, que foi um milagre, né? O Pedro foi atropelado, ele chegou a desmaiar, chegou a ter uma convulsão dentro do carro e foi um milagre. Esse meu filho, ele é um milagre, né, Pedro? Depois disso, ele chegou a engolir uma bateria de lítio. E essa bateria, se ela passasse 48 horas, ela poderia estourar dentro dele e ele vira óbito, porque a bateria, quando ela estoura, ela começa a ter hemorragia em todos os órgãos dentro. E aí a criança vem a óbito. E ele retirou essa bateria com 48 horas. Exatamente. Quando ela saiu, a mamãe até há pouco tempo atrás tinha, né, filho? Você lembra dessa bateria? Você lembra quando você comeu também essa bateria, engoliu? Não, eu só me lembro da moeda. Só lembra da moeda, ele lembra. Ele passou um tempo, ele engoliu uma moeda. Ou seja, o Pedro, ele tá aqui para testar a minha fé. Ele parou de fazer essas coisas, né? Ele parou de fazer essas coisas, mas ele testou muito a minha fé. Foi uma época que eu fiquei assim desesperada. Falei: Senhor, tem misericórdia. Eu não sei mais o que eu faço, porque a moeda foi o mais light, porque eu sabia que elas sairiam nas fezes. Elas saíram nas fezes, né? Sobrou pra mim, né? É verdade. Toda vez que o Pedro ia no banheiro, o papai ia lá. Eu nem no banheiro, era no box. No box. E o papai ia lá e examinava as fezes dele. O papai tá filmando hoje. E a Esther, a nossa tetezinha aqui, ai, a minha princesa da ilha, ela colocou aqui na sua agendinha. Eu não pedi nada, gente, foi espontâneo deles. O que Deus me salvou: meu irmão, atropelamento, moeda, bateria do controle, só e me curou do machucado, língua cortada, é verdade. Eu cortei minha língua assim e depois o Pedro falou que eu cortei assim. Foi. Teve um dia que ela foi andar de bicicleta, de repente ela cortou a língua, gente. Põe a língua pra fora. Daqui até aqui embaixo. Tudo com a mamãe. Ela tem Não, foto. foi com o papai. A minha mãe tem foto, Não foi com a mamãe, eu não. acho, né? Você tem foto? Eu tenho um vídeo dela cortando a língua, gente. Ah, Vou ver se eu consigo encontrar e colocar pra vocês. Eu amo. Aí ela colocou assim: língua cortada. Só. Eu amo Jesus e Deus, e minha mãe e o meu pai. O mais interessante, assim, de todas essas
situações, o Pedro, quando foi atropelado, em 24 horas ele saiu do hospital sem nenhuma sequela, né, Pedro? Pode deixar isso aí. Mas a Esther, ela chegou a ter uma crise, né? Lembra, Esther, há pouco tempo atrás, de asma, e ela foi para UTI. Eu não conseguia nem comer. E quando eu dormia, eu nem conseguia dormir. Nem conseguia dormir, nem respirar. Quando eu comia, eu nem sentia fome, mas eu tava com fome. Mas quando eu comia, eu não tava com fome. É difícil, né? Por causa da respiração dela, né? E ela ficou lá no oxigênio, foi algo assim bastante desesperador, né? Ora ficava eu na UTI com ela, ora ficava o papai, mas graças a Deus que a Estherzinha saiu vitoriosa dessa situação. Eu quero dizer para você que quando a gente tem Jesus, com Jesus no barco, os ventos, a maré pode estar agitada, o mar pode chegar a entrar água dentro e você dizer, como os discípulos falaram, Senhor, olha aqui, está entrando água, nós vamos morrer. Mas Jesus, na hora certa, ele se levanta e ele acalma o mar. Oi. Posso falar o que eu escrevi aqui? Pode, você quer falar sobre o quê? Eu escrevi isso, né? Fala. Pra eu sempre me lembrar disso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu fiz aqui o pastor e a ovelhinha e uma coruja. Que Deus criou a coruja e as ovelhas. Viu só? Essa é a Esther. Gente, ela é um amor de criança. Eles deram muito trabalho quando eram bebês, crianças ainda. Quando começaram a andar, eu não sabia se eu corria para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. Hoje eles estão numa fase melhor, claro. Mas eu digo para você que é filho, que desobedece o seu pai, a sua mãe, honra seu pai e sua mãe, para que você vá bem. Escuta a orientação do seu pai e da sua mãe. A Bíblia fala em Provérbios, no livro de Provérbios, que o filho sábio, o filho sensato, ele ouve a correção, a instrução do seu pai e da sua mãe, mas o filho tolo, ele não liga para o que a sua mãe fala, nem para o que o seu pai fala. Seja um filho sábio. Que Deus te abençoe. Você tem alguma coisa para falar, Pedro? É sono, gente, porque já estamos gravando aqui tarde, né? Você tem alguma Talvez coisa? eu com sono, mas estou forçando. Então, gente, um grande beijo para você. Manda um beijo para meus inscritos, para todo mundo que está E assistindo. se inscreva também no meu canal, que eu tenho um canal. Qual é o nome? Ah, é. Eles têm 2 canais. Daí, se você tiver criança, fala pra ela assistir. Eles têm vários vídeos muito legais. O nome do canal do Pedro e da Esther é Mundo da Teté e do Dodô. E eles têm um canal também chamado Pedro e Esther, os Gêmeos. E o Pedro tem um canal de game. Ele tem um canal de game chamado Mãe, sabe Pedro, o que eu fiz? Pedro Luca de Sabe o Freitas que eu Barbosa. Aconteceu alguma coisa dentro de todos os meus vídeos. Ixi, então esquece, gente. Não, mas só tem 2 vídeos só. Tem 2 vídeos só, então tem. Então vai lá, entra no canal do Pedro. Só vê esses 2 vídeos que não tem mais nada. É isso aí, gente. Ó, um grande beijo pra você, que Deus te abençoe e até a próxima. E deixa um